resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e através dessa intensidade gerou várias oportunidades para abrir o placar. Mas não conseguiu, porque como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de domingo, da final, para hoje, o Everson impediu uns 12 gols do Flamengo. Impressionante. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar tudo o que aconteceu nesse pós-jogo. Flamengo 0, Atlético Mineiro 0, porém, quando tem um 0 a 0 a gente pensa, nossa, deve ter sido chato, né? Deve ter sido bem borocochô, como dizem por aí o ditado, né? Pelo contrário, foi um Flamengo avassalador, conseguiu dominar o Galo do começo até o início do segundo tempo, porque depois o time cansou, mas assim, diversas oportunidades claras de gol, sem contar que o goleiro do Atlético estava num dia pra lá de inspirado, pegou tudo e mais um pouco, e o Mengão acabou ficando ali no 0 a 0. O Atlético até teve um pouco de chance, mas já era no finalzinho, então o Flamengo acabou cansando também. O Felipe Luiz teve a oportunidade de colocar alguns jovens para jogar, e o Davi Luiz mais uma vez ali tentou ser o salvador da pátria. Dessa vez deu errado. Tem até um vídeo que tá viralizando aí do Alcaraz pedindo para bater o pênalti. O Davi Luiz chega e fala: não, eu vou bater, confia, dá a bola no pai que eu vou fazer o gol. E foi lá e bateu em cima do goleiro. O Everson cai antes e ainda o cara bate em cima, no mesmo canto do goleiro. Não faz nenhum sentido. Vamos acompanhar o que a imprensa falou, pois elogiaram demais a atuação do Mengão. É isso que vamos ver a partir de agora. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E de muita movimentação. Então foi um Flamengo que se movimentou no ataque o tempo inteiro, ninguém guardando muita posição, e isso gerou um tormento para a zaga do Galo, para a linha defensiva do Galo, encaixar essa marcação. O Galo teve muita dificuldade para achar o Flamengo na marcação. E o Flamengo também teve de grande virtude no jogo de hoje, como eu falei no início, a pressão na posse de bola do Galo. O Flamengo gerou muito desconforto para o Galo sair jogando. Então assim, o Felipe espelhou o time, a resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e através dessa intensidade gerou várias oportunidades para abrir o placar. Mas não conseguiu, porque como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de domingo, da final, para hoje, o Everson impediu uns 12 gols do Flamengo. Impressionante, tanto no segundo jogo da final, como no jogo de hoje, como trabalhou o goleiro do Galo. Já já a gente vai falar, inclusive, mais sobre o goleiro do Galo, que foi realmente uma atuação daquelas que a gente vai lembrar depois, né? A gente viu o Everson num combo de jogos, como disse o Pac, já o segundo jogo da final ele já foi impressionante. Vamos colocar, inclusive, os números da partida para a gente entender esse volume de finalizações no fim, porque assim, quem chegou agora e bate o olho, imagina um jogo feito na trocação, né? Porque a gente tem ali na terceira linha finalizações 25 a 16, a posse de bola 54 a 46, ali passes certos para cada lado, finalizações 25 a 16 e certas 6 a 2. Grande chance 5 a 2. Gols esperados, aí é uma diferença importante, porque 2,08 a 0,84. E aí, essa tela registra um todo, tem uma história que a gente está contando, mas teve um momento que de finalizações que eu me lembro estava 14 a 2. Então, chegou um momento que você falou, caramba. Até os 15 do segundo tempo, era essa a conversa. O Galo não conseguia sair. O Paulinho foi preservado, o Paulinho tem ficado fora, tem ficado no banco em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, claro que pensando nas finais das Copas, a da Copa do Brasil já foi, resta da Libertadores. Então o Bernard, que voltou de lesão no jogo do Galo contra o Goianiense, antes da segunda final, Bernard titular, por trás de Hulk e Daverson à frente, Rubens como ala pela esquerda, o Saravia como zagueiro, porque Alonso e Arana estão nas seleções. Mas foi um Galo que teve muita dificuldade para criar, para jogar, o Scarpa pouco acionado. Então até, assim, durante pelo menos 2/3 do jogo, foi um jogo de ataque contra a defesa. E o Galo com muita dificuldade. Só na reta final mesmo que o Galo conseguiu sair. Então, assim, em termos de observação do Milito para a final, assim, acho que hoje ele sai mais com dor de cabeça do que propriamente com boas respostas. Os números em algum momento mostraram um volume de trocação, mas a gente viu um Flamengo bem superior, e esse é o lance do pênalti.
O Lianco, ele tropeça. O Lianco não quer fazer o pênalti, mas ele tropeça. E no tropeçar, ele cai em cima do Wesley e comete o pênalti que o Davi desperdiça. O que você achou da escolha, né? O Davi Luiz, a gente sabe que esse é um time bastante mexido, então não dá pra falar. Um cara que costuma bater pênalti, estava na arquibancada, a gente já vai falar sobre ele, que é o Gabigol. Bateu mal o Davi Luiz. Bateu mal, assim, o Davi vem de um momento de confiança. Depois do gol de falta que ele fez contra o Cruzeiro, um gol de muita esperteza lá na Arena Independência. E a partir dali ele sentiu confiança e aí teve o pênalti. O Flamengo está sem Gerson, sem Arrascaeta, Pedro machucado, sem o Gabigol. O Bruno Henrique era o capitão, mas o Davi se sentiu confiante para bater. Mas não bateu bem, né? Assim, o Everson teve méritos, claro, mas o Davi telegrafou o canto, bateu a meia altura. Assim, o Everson foi bem, mas o Davi bateu mal também. A gente está no pós-jogo de Flamengo e Galo, Campeonato Brasileiro 0-0, placar injusto pelo que o Flamengo criou. A gente já falou que se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo, pelo que apresentou, mas futebol tem dessas e muito do que aconteceu nesse jogo está condicionada à atuação do Everson. A gente vai, tá vendo aí os instantes finais dos melhores momentos e na sequência a gente vai apresentar uma tela com os números do Everson para a gente falar um pouquinho sobre ele. Eu já vou jogar para você e daí a tela, quando chegar, a gente vai em cima dela. Claro. Atuação de Gala, de um gol... Galo. Essa foi boa, diria Milton Neves. Vamos colocar a tela do Everson para falar um pouco da atuação dele, para a gente entender o tamanho da atuação. Porque tem jogo que é muito claro, que você falou, o placar está condicionado à atuação do Everson. Primeiro, qual te chamou a atenção? Tem uma defesa que nem acho que é a melhor, mas eu achei a mais bonita, que é um chute fora da área, aqui da direita, que eu acho que foi o Fabrício Bruno. De fora da área, uma batida bonita, ele vai lá e espalma. Aí, ó, finalizações contra aí os dois jogos, tá? O fim de semana e hoje. Tá. 44. Nossa, é muito finalizações chute, cara. certas contra 16, defesas 15, porcentagem de defesas 93,8, gols sofridos 1, defendeu uma cobrança de pênalti nesta quarta e assim, algumas defesas muito difíceis, né? Os números, eu não tinha noção que eram esses números aí, impressionante. E se a gente voltar assim um pouco para trás, um pouco antes da final contra o Flamengo, Copa do Brasil, o Vitor já o enxerga como um dos maiores goleiros da história do Galo, e aí é uma opinião do Vitor, claro, o Everson é um grande goleiro, mas ele vem, e me chama a atenção que essa grande fase dele vem nos momentos decisivos. Sim, né? Não é em jogo qualquer. Semifinal com o River Plate no Monumental de Nunes, daquele jeito, né? Explodindo de gente. Final da Copa do Brasil, mesmo com o Galo perdendo, mas um jogo duríssimo na Arena MRV contra o Flamengo. O jogo de hoje, que era um jogo de pressão também, assim, o jogo pode parecer que valia pouco, porque o Galo pensa no dia 30, mas o Galo tem coisas para fazer no Campeonato Brasileiro, né? O empate, o Galo é apenas o 10º colocado, tem um jogo a menos ainda com o Atlético Paranaense, mas ele é apenas o 10º colocado e se as coisas não derem certo em Buenos Aires, o Galo vai precisar de uma vaga, talvez ser o 9º, talvez ser o 8º, quer dizer, se não der certo, no mínimo o 8º ele vai ter que ser, sem depender da final do Cruzeiro. Então o Galo tem compromissos a cumprir no Campeonato Brasileiro. Mas acho que especialmente para a final, né, assim como eu falei, assim, olhando para o jogo do Galo, acho que o Milito, pensando na final, ele sai mais com dor de cabeça do que com boas respostas. A gente sabe que em uma final, jogo único, um campeonato como a Libertadores, ter o seu goleiro numa grande fase, às vezes muda a vida. E o Atlético Mineiro é um exemplo vivíssimo disso, né? Na conquista do Galo, o Vitor mudou a vida dos torcedores e do Clube Atlético Mineiro. Então a boa fase do Everson é uma das poucas boas notícias desse recorte mais recente do Galo, pensando na final contra o Botafogo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai já falar mais sobre o jogo. O Felipe Luiz tá se aproximando do momento em que ele vai falar, então a gente vai trazer o Gabigol para essa nossa discussão aqui do Sport Center. Primeiro apresentando a reportagem que nós temos no espn.com.br, assinado pelo Pedro Ivo Almeida, explicando por que o Gabi não foi para a arquibancada, né? Após anunciar que assistiria ao jogo, essas imagens são de hoje, ele com essa camisa retrô 10, obviamente o número que foi retirado dele quando ele usou a camisa do Corinthians. Depois que ele usou a camisa do Corinthians. Ah, tem a ver? Não sei. Do Gabriel a gente espera tudo.
E ao mesmo tempo, sendo retrô, você associa ao Zico. Ao Zico. Tem a ver também ele se colocar nesse... uma homenagem. Uma homenagem. Então. Após anunciar que assistiria ao jogo nas arquibancadas, ele desistiu da ideia. De acordo com a apuração da ESPN, o staff do atleta procurou lideranças de torcidas organizadas do Flamengo, que ficam localizados no setor norte do Maracanã, para entender se haveria algum tipo de segurança para o atleta assistir ao duelo em meio aos demais. No entanto, não foi garantido por estes líderes que não haveria tumulto, que seria possível controlar os torcedores em volta do Gabigol. A reportagem também procurou o Maracanã, que por meio de sua assessoria informou que não havia sido preparado nenhum esquema especial de segurança. Aí a gente tem um momento do Gabigol em campo, ele obviamente ficou no Maracanã durante a partida, num camarote. Camarote dele. Como é que você achou? Havia faixas de apoio, Gabigol para sempre na nossa memória? O que me chamou a atenção disso tudo, em mais um capítulo da grande guerra de narrativas entre os egos inflados de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, especialmente o presidente Rodolfo Landim, né? O que a gente tem de informação é que é mais uma guerra fria mesmo entre o Gabriel e o Rodolfo Landim. É que a primeira vez que eu vejo um jogador que está afastado e que o clube diz oficialmente que ele não vai jogar para não colocar em risco a harmonia do time, que vai para o campo. Porque geralmente quem está afastado... É uma zona, né? É uma grande bagunça essa diretoria do Flamengo, também o Gabigol. Parece até um circo. Eu também concordo aí com o comentarista, né? Não faz nenhum sentido afastarem o Gabigol e você vai lá antes de começar a partida, o cara tá ali na beira do gramado, a torcida foi lá, colocou faixa ali, apoiou o Gabigol. Tem toda essa confusão. E falando um pouco sobre o jogo, que é o mais importante, né? O Flamengo amassou, foi assim, muito superior ao Galo. Já havia sido superior nos 2 jogos pelas finais da Copa do Brasil. Hoje não foi diferente. Cara, foi um domínio muito grande do Flamengo. Teve pênalti, o Davi Luiz recuou a bola. Ele nem recuou. Ele bateu aquele pênalti onde a gente costuma dizer que se o goleiro acertar o canto, ele pega. O Davi Luiz só faria o gol se o Everton pulasse pro outro lado. E como ele estava inspiradíssimo, catou tudo e mais um pouco o goleiro do Galo. O Flamengo tentou ali, mas acabou cansando, né? É importante ressaltar que era um Flamengo cheio, mas um time Flamengo todo dilacerado. Flamengo todo ali diferente daquele que a gente tá acostumado a ver. Fora as lesões que você já sabe, como Vinha, Pedro, Cebolinha, Ayrton, Luiz Araújo, entre outros. O Flamengo teve jogadores convocados, jogadores poupados, enfim, tem mais alguns também no DM, e ainda assim conseguiu ser muito superior ao time do Galo, que vai enfrentar o Botafogo na final. E confesso que eu não tô nem um pouco na expectativa desse time do Atlético conseguir pelo menos ali criar algum tipo de ameaça pro Botafogo. Então pode ser que o Botafogo passe o carro, assim como o Flamengo também passou nesse time do Atlético. Diz o que você achou, diz o que você pensa, comente abaixo, que é importante demais a opinião de vocês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações e principalmente a tão aguardada coletiva do técnico Felipe Luiz. O que ele vai falar, vocês acompanharão aqui no canal, então deixa o like, inscreva-se e volte logo mais para ver tudo o que ele falou sobre Gabigol e o futuro também do Flamengo para a próxima temporada. Valeu!